nativas lindos! Aqui quem vos fala é a professora Lene Rocha. A gente vai estudar agora fonologia. Mas eu quero deixar claro para os senhores que a gente vai estudar fonologia focada na ESA. Por exemplo, no edital vem fonética, lá no conteúdo programático de língua portuguesa. Porém, a ESA considera fonética e fonologia a mesma coisa. Só que não é a mesma coisa. Na verdade, o que cai na ESA, quando cai, é fonologia. Eu nem vou te explicar a diferença para não te confundir, já que é algo que não vai te ajudar a acertar uma questão na prova. Então a gente vai ficar combinado assim. Eu vou falar de fonologia e se você vir lá no seu edital fonética, não grila. É a mesma coisa para a ESA, tá bom? Então vamos começar. Primeiramente, quando você começa a estudar fonologia, você tem que entender que a fonologia se resume em 3 palavras-chave. Ou melhor, você vai precisar lembrar de 3 palavras-chave para jamais cair em pegadinha, que são as seguintes palavras: sílaba, alfabeto e som. Sim, sílaba, alfabeto e som. Anote aí. Fonologia é o estudo do som. Logia é estudo, fono é som. Essa informação não é muito relevante, mas eu estou te dando porque é clássico começar um estudo de fonologia fazendo essa observação, que a fonologia é o estudo do som. Mas, na verdade, vamos aqui, observar que além das 3 palavras-chave, o que você vai precisar saber para te ajudar a acertar uma questão na ESA são os conceitos fonológicos. E que conceitos são esses? São 5. Fonema, encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos e dífono. Você vai entendendo melhor no decorrer da aula. Porém, eu quero sempre que fique na sua mente as 3 palavras-chave: sílaba, alfabeto e som. A sílaba por quê? Porque o estudo dos conceitos fonológicos se dará na sílaba. Se você olhar para a palavra, você vai cair em várias pegadinhas. Talvez até em todas. Então, para você não ficar perdido por onde começar ou cair em pegadinha, mesmo se não estiver perdido, você vai memorizar as 3 palavras-chave, vai memorizar os conceitos fonológicos, mesmo sem nem saber muito bem o que é cada um deles. Para quando você for separar as sílabas, você entender melhor. Vamos lá. Separe as sílabas. E aí, antes de entrar no estudo da fonologia, né, daqueles conceitos fonológicos, o que é um fonema, o que é um encontro vocálico, eu quero que você separe as sílabas de algumas palavras. Eu separei aqui 60 palavras para você separar. E aí, no decorrer das separações, eu vou te explicando algumas coisas para que você possa depois entender de forma melhor alguns conceitos fonológicos. Lembrando que é uma possibilidade de estudo de fonologia, já que esse assunto é um pouco abstrato, é cheio de detalhes.
E o aluno fica meio perdido em relação a muita informação que ele encontra em livro, que ele encontra na internet, que ele encontra em curso, que ele encontra em vários lugares. E aí, como o nosso curso é focado na ESA, eu quero que você me dê o seu voto de confiança e estude somente as informações presentes nos slides. E depois pegue as questões da ESA e tente fazer após o treino das 60 palavras separadas. Tudo bem? Vamos combinar assim? Então, ó, acalma o coração, vamos separar as palavras e depois a gente vai aos conceitos fonológicos, tá bom? Então vamos lá. Começando por touro. Professora, eu não sei nenhuma regra de sílaba. É uma das primeiras coisas que o meu aluno me diz. Só que a gente, como falante da língua brasileira, tem as nossas intuições em relação às sílabas. A gente sabe soletrar as palavras. E aí, para começar a separar, você vai soletrar a palavra. E normalmente, quase sempre, a sua intuição estará correta. Porque afinal você é falante da língua brasileira. Então você vai fazer o seguinte: soletrar a palavra, e aí cada pedaço da palavra será uma sílaba. Ou seja, sílaba é a parte da palavra, são as partes da palavra depois que eu soletro. Então soletrei, cada pedacinho soletrado é uma sílaba, tá bom? Então vamos lá. Touro, como que eu separo? Touro. Séria, como que eu separo? Séria. Páscoa, como que eu separo? Páscoa. Área, como que eu separo? Área. Pular, como que eu separo? Pular. Citar, como que eu separo? Citar. Num primeiro momento, isso parece uma bobeira. Mas você vai ver, ao final, que é fundamental você começar a estudar os conceitos fonológicos dentro da sílaba, separando as sílabas, sem o objetivo inicial de definir cada conceito e falar as informações relacionadas a cada conceito, tá bom? Então confia em mim e vamos junto. Aqui, ó. Qual é a sílaba que mais vai gerar confusão e que vai ser algo que a ESA vai te perguntar? Em que sílaba vai ter algo que a ESA vai te perguntar? Na sílaba normalmente, e normalmente não é sempre, que tem duas vogais. E aí você lembra lá das 3 palavras-chave? Sílaba. Por que sílaba? Porque antes de a gente estudar os conceitos fonológicos, a gente tem que separar as sílabas. Alfabeto. E aí alfabeto é o quê? É um conjunto de letras que representa alguns sons, né? Da fala. A, E, I, O, U são as vogais. Tudo que é diferente de A, E, I, O, U no alfabeto é consoante. Então o alfabeto é composto de 2 grupos de letras. Um grupo chamado de vogal, outro grupo chamado de consoante. Então A, E, I, O, U, vogal. Tudo que não é A, E, I, O, U é consoante. Então a sílaba que tiver 2 vogais, deixa eu até colocar aqui com outra cor, para facilitar. A sílaba que tiver 2 vogais é que vai gerar maior confusão. Por quê? Aí você tem que saber a primeira informação de sílaba. Qual é a primeira informação que você tem que saber? Toda sílaba só pode ter uma vogal. Não existe sílaba sem vogal
E também não existe sílaba na língua brasileira com mais de uma vogal. E aí, quando você olha para a primeira sílaba de touro, você vê duas vogais, O e U. E aí, o que que você faz? Separa, porque a sílaba não pode ter mais de uma vogal? Não, senhor. Uma vai cair e vai virar semivogal. Aí já é um conceito novo que não está lá no alfabeto que a gente aprende lá na infância. É um conceito novo que você tem que ficar ligado. Semivogal é quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba e uma cai. Então a semivogal é aquela vogal que cai quando ela está junto de outra vogal na mesma sílaba. Professor, eu ainda não estou entendendo. Então vamos lá. Duas vogais. Alguém tem que cair. Eu não vou tirar daqui nenhuma. Alguém vai cair e vai virar semivogal. Quem é que cai e vira semivogal? Uma vogal mais fraca. Aquela que tiver o som do U ou o som do I. No caso de touro, quem é que na primeira sílaba tem som de U? O próprio U, a letra U. Então ela vai virar, ó, semivogal. Então nesta sílaba aqui eu tenho consoante, vogal, semivogal. A sílaba que só tiver uma consoante e uma vogal não vai ser muito interessante para essa. Ou melhor, não vai derrubar tantos candidatos como a sílaba que tiver duas vogais, em que uma cai. Ok? Então eu vou analisar só essa primeira sílaba da palavra touro. Aqui na palavra séria, a segunda sílaba, eu tenho uma consoante e duas vogais. Mas eu já sei que em toda sílaba eu tenho que ter uma vogal e somente uma. Então se tem duas, uma cai e vai virar semivogal. E quem é que vai virar semivogal? Aqui tiver som de I ou de U dentro da sílaba. No caso aqui, é a própria letra I, que vai virar semivogal. Ela vai cair, vai se tornar uma vogal mais fraca. Outra coisa que é importante você saber é que a letra A sempre será vogal, nunca será semivogal. As semivogais só podem ser representadas pelas letras E, I, O e U em relação à vogal. Então, eu quando tiver uma letra A dentro da sílaba e uma outra vogal, eu já vou chamar a outra de semivogal, porque o A é sempre vogal. A vogal que tiver do lado do A na mesma sílaba será sempre semivogal. É ela que vai cair sempre. E aí, por que eu estou falando isso? Porque aqui, ó, em Páscoa, lembra lá das três palavras-chave? Sílaba, porque eu tenho que começar separando as sílabas antes de fazer um estudo fonológico daquela palavra ou daquela sílaba, enfim, que a questão me pede. Então, aqui na palavra Páscoa eu já separei a sílaba. Eu agora reparei que eu tenho, ó, vogal, porque o A é sempre vogal. Então, a outra vogal que está do lado do A, automaticamente semivogal. E aí, ó, olha como é que eu ouço essa palavra. Páscoa. Eu não ouço o som do O, eu ouço o som do U. Ou seja, o som do U pode ser representado pelas letras E, I, O e U. Então, ó, voltando lá à palavra-chave, as palavras-chave. Sílaba, porque eu tenho que separar as sílabas. Alfabeto, porque ali dentro da sílaba eu vou classificar as letrinhas que estão ali em vogal, consoante, alguém cai e vira semivogal. Então, ó, sílaba, alfabeto, som. Por que som? Um dos motivos. Som
é o que eu ouço, letra é o que eu vejo. Parece muito óbvio isso, né? Só que na prática não é tão óbvio assim. Por quê? O que eu tô vendo aqui? A letra O. Então, se eu estou vendo O, a letra é O. O que eu ouço quando eu falo Páscoa? Eu ouço U. Então, quando eu ouço, eu tenho fonema. Porque fonema é som, letra é o que eu vejo. Então, O é a letra, fonema é U. Então, não são só as letras I e U que representam o som do I e do U. Em relação ao U, o O também pode representar o som do U. A letra O pode representar o som do U. Assim como a letra E pode representar o som do I. Vamos à próxima. Área. Olha aqui, ó. O A é sempre vogal, então a outra vogal que está do lado dela, na mesma sílaba, nunca pensa na palavra, pensa sempre na sílaba. Vai virar semivogal. Então, eu tenho aqui a letra E, porque é o que eu tô vendo. Todas as letras que eu vejo, eu não vou chamar de fonema, eu vou chamar de letra. Fonema é o que eu ouço. Então, ó, fonema é som. É o que eu vejo, então é letra. E que fonema é esse? Quando eu falo a palavra área, o fonema que eu ouço é o I. Então essa letra E está representando o som do I. Então aqui, ó, semivogal e vogal. Quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba, alguém cai e vira semivogal. Quem é que cai? Quem tem o som do I ou quem tem o som do U. No caso de área, é o E que tem som de I. Mas antes de eu pensar nisso, se eu tenho A, reforçando, eu já posso chamá-lo de vogal, porque ele é sempre vogal. E a vogal que tiver do lado será semivogal. Tudo bem? Vamos para a próxima. Pular. Olha aqui, ó. O que eu quero mostrar com essa sílaba? Esse U aqui é semivogal? Afinal, semivogal é o som do I e do U. Mas é sempre? Tem som de I, tem som de U, é semivogal? Não. Para ser semivogal, eu tenho que ter uma outra vogal do lado na mesma sílaba. Porque se eu chamar esse U de semivogal, essa sílaba não vai ter vogal. E não existe na língua brasileira sílaba sem vogal. Toda sílaba tem que ter vogal e somente uma vogal. Então a letra U pode ser vogal, assim como pode ser semivogal. Se eu tiver somente uma consoante e uma vogal na sílaba, esse U aqui, ó, jamais será semivogal. Cuidado com isso. Muita gente acha que toda vez que olha para um U ou para um I é semivogal. E não é bem assim. Fica ligado nisso. Olha aqui, ó, citar. Eu tenho I, professor, então esse I aqui é semivogal? Não, eu só vou pensar em semivogal, meus caros, quando dentro da sílaba eu tiver duas vogais. Aí alguém cai e vira semivogal. Mas se na sílaba não tiver duas vogais, eu não vou pensar em semivogal. Eu vou pensar nas letras do alfabeto, naquele grupo consoante e vogal. Não tenho duas vogais, então eu vou pensar no alfabeto. Simplesmente, consoante, vogal. Tudo bem? Estamos apenas começando, ó. Essa daqui é a sexta. Nós vamos ver 60.